Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Aconteceu mais uma reunião da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior. De maneira informal, por falta de quórum, os deputados conectados à reunião virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de apurar denúncia de violência sexual praticada contra estudantes de instituições de ensino superior no Estado, realizaram oitivas com representantes da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A reitora, professora doutora Maria Amália Anderi, falou sobre as medidas adotadas pela instituição no combate à violência e à discriminação. A PUC São Paulo tem 3 ouvidorias, que recebem denúncias de alunos, professores e funcionários. A reitora ressalta que as universidades são responsáveis por garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos com a instituição. A PUC trabalha diretamente com os coletivos formados por alunos no combate a qualquer tipo de violência, tanto para denunciar quanto para educar outros alunos sobre a política geral da universidade, criada em 2017, com o apoio da Faculdade de Direito. Eu passo, então, agora, já agradecendo a professora doutora Maria Amália pela disposição em colaborar com os trabalhos desta CPI, agradecendo por ter atendido ao nosso convite. Eu passo a palavra, então, à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. O tema que vocês trazem como tema de debate, de discussão e até mesmo de investigação, todos sabemos que é da maior relevância, da maior importância, né? Todos acompanhamos cotidianamente, essa semana, inclusive, é uma semana em que isso apareceu seguidas vezes na imprensa, a questão da violência e a questão, muito especialmente, da violência contra as mulheres. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um dos temas importantes dessa década, desse século, e que todos temos o que dizer sobre o tema, seja como vítimas, seja como aqueles que têm a obrigação de desenvolver políticas, de desenvolver condições, de criar procedimentos, de criar condições para que a violência contra as mulheres diminua. O Brasil é um país extremamente violento contra as mulheres. Sabemos, alguns indicadores colocam o Brasil nos primeiríssimos lugares de violência contra as mulheres, e a universidade é parte do contexto brasileiro. Entretanto, eu gostaria de dizer que, pelo menos na nossa universidade, o ambiente, e aí esse talvez seja o maior papel, o mais importante da universidade. Antes de falar da minha, eu queria falar mais geralmente. As universidades brasileiras, isso não é verdade no mundo todo, mas as universidades brasileiras são ambientes relativamente seguros. Eu digo relativamente seguros, né? Se compararmos as estatísticas de violência e de violência sexual contra mulheres em vários ambientes, as universidades, especialmente as universidades
que têm certas características, são ambientes, eu vou voltar a dizer, relativamente seguros. Por quê? Porque as universidades são ambientes públicos, são ambientes abertos, em primeiro lugar, são ambientes, ao mesmo tempo, de alguma maneira, protegidos de um entorno maior, né, em segundo lugar, e deveriam ser ambientes nos quais se desenvolvem políticas ativas de combate à violência, a todo tipo de violência, e muito especialmente à violência contra as mulheres. Na PUC São Paulo, essa é uma preocupação. Nós temos várias políticas internas, vários procedimentos internos, e temos setores que se ocupam do tema, não só da violência, mas também da violência. Está aqui, deve daqui a pouco dar o seu depoimento. Nós temos, então, na universidade, 3 ouvidorias. Nós temos a ouvidoria da PUC São Paulo, a ouvidoria da mantenedora da PUC São Paulo, que é a Fundação São Paulo, e como nós temos um campus em Sorocaba, que tem um hospital, nós temos uma terceira ouvidoria em Sorocaba, que chamamos de ouvidoria do Hospital Santa Lucida. Por que uma ouvidoria é importante? Porque exatamente é um ambiente seguro, onde aquelas pessoas e aquelas mulheres, sejam estudantes, sejam professoras, sejam funcionárias, se sentem ou são, de fato, agredidas, é um ambiente seguro ao qual se pode recorrer para fazer a denúncia, uma denúncia que sempre, necessariamente, é recebida, necessariamente é tratada de maneira sigilosa, de maneira a proteger a vítima, e necessariamente é encaminhada. Pode não ser encaminhada exatamente como todas, necessariamente é encaminhada, é isso que eu quero dizer. O segundo grande ambiente que a gente tem de acolhimento, nós temos na PUC São Paulo um trabalho chamado PAC, é um setor da universidade de acolhimento a estudantes. Esse setor é especificamente voltado, então, para estudantes. O setor de acolhimento, entre outros acolhimentos, faz o acolhimento de eventuais acusações de violência sexual, além de violência moral, além de preconceito, além de discriminação, né? Assim como faz, inclusive, outros tipos de atendimento. Um atendimento, digamos assim, também para demandas sociais mais gerais, é feito pelo PAC. Nós temos uma pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, que gere, né, e dirige esses 2 setores, a ouvidoria e o PAC, que é esse nosso serviço de acolhimento, e que é, em última instância, responsável pelo andamento, inclusive, desses setores. Mas isso não basta, né? A universidade não pode ser sempre apenas reativa, ela não pode apenas atender depois que o problema já ocorreu. A universidade tem por obrigação ter políticas que são políticas que visam impedir toda forma de preconceito, de discriminação, de agressão, e muito especialmente daqueles mais frágeis, que no caso da universidade são principalmente as mulheres, né? Então, nós temos, sim, na PUC São Paulo, então, além desses setores, algumas preocupações que, ao longo dos anos, vêm se tornando políticas da universidade. Em 2015, a Faculdade de Direito iniciou uma discussão, e dessa discussão saiu um documento que virou Política Geral da Universidade, é um documento da PUC São Paulo, aprovado pelo Conselho Universitário no início de 2017, e que estabelece para toda a universidade uma política claramente definida de repulsa, repúdio e de total, como é que eu vou dizer isso? Recusa de toda forma de assédio e de violência, inclusive, muito especialmente em relação às mulheres. No ano passado, em 2019, depois de um longo processo, nós também passamos a figurar entre as universidades que assinam um documento
internacional que se chama Carta Magna Universitatum. É um documento que existe desde 1988, se eu não estou enganada. As universidades que querem aderir a esse documento precisam ser apresentadas e se apresentar e mostrar que tem políticas ativas, entre outros, né, contra toda forma de agressão às mulheres, e nós, com muita alegria, fomos aceitos nesse, digamos assim, nesse ambiente, e a universidade é signatária desse documento. Finalmente, eu queria dizer que essa preocupação se tornou tão importante na PUC São Paulo, que a gente tem feito ano a ano, né, a gente tem trazido essa discussão, tanto a discussão da violência sexual, quanto a discussão do preconceito racial, como a discussão de assédio moral para dentro da universidade. A cada ano a gente tem feito oficinas, seminários com os nossos, principalmente com os nossos docentes, de modo que a gente não tenha, que a gente possa coibir qualquer forma de violência. E, finalmente, agora, em 2020, nós terminamos a discussão do novo regimento geral da universidade, é um documento que regulamenta, né, toda a vida universitária, e que é um documento que nós temos um estatuto e um regimento, né? O regimento geral, inclusive, estabelece, no seu artigo 211, claramente que professores, estudantes e funcionários da PUC São Paulo devem aderir a um código de conduta, digamos assim, que recusa de forma taxativa toda forma de violência. Além disso, e eu gostaria muito de dizer, na PUC São Paulo, a gente tem recebido muito apoio no sentido de, é muito importante na universidade, dois outros conjuntos de ações. Nós temos grupos de pesquisa que tratam do tema. E por que isso é importante? Porque a universidade é produtora de conhecimento, e é importante que a universidade, então, se debruce sobre o tema. Nós temos, por exemplo, um grupo de pesquisa muito importante, coordenado pela professora Silvia Pimentel, que trata especificamente do tema, né, além de alguns outros. E o segundo aspecto que eu acho importante, a PUC São Paulo é uma universidade que preza muito pela liberdade de expressão, pela liberdade de concepção de mundo, pela democracia interna da universidade, e temos hoje, além dos centros acadêmicos, vários coletivos, muitos coletivos de mulheres, as nossas estudantes são excepcionais desse ponto de vista, e nós temos buscado dar todo o apoio a esses coletivos, porque os coletivos são, digamos assim, lugares em que, na base, né, as nossas estudantes, muito especialmente, têm um lugar de proteção, um lugar em que, de uma maneira, nas suas próprias gerações, se pode discutir políticas, e esses coletivos têm sido muito importantes, não só no sentido de nos auxiliar na denúncia, mas principalmente de nos auxiliar no sentido de, inclusive, educar a universidade para que ela seja esse ambiente que eu chamo de um ambiente ameno, mas é um ambiente democrático, um ambiente em que as pessoas estejam e sintam-se seguras, né? E a segurança vem de recusa da violência. Então, eu queria dizer que a PUC São Paulo leva muito a sério, muitíssimo a sério essa questão, como leva todas as questões que envolvem discriminação e preconceito e todas as formas de assédio, e a gente tem tentado trabalhar nessas todas as direções, né, produzindo conhecimento, atendendo os casos que eventualmente possam acontecer, e principalmente estabelecendo políticas e políticas abertas e sempre divulgadas e implementadas na universidade em busca dessa cultura, digamos assim, de igualdade e de não violência. Eu acho que vou parar por aqui, depois eu posso responder perguntas. Muito obrigada, professora doutora Maria Amália Andere, pelas suas considerações iniciais
O ouvidor da PUC São Paulo também participou da reunião. Em 2019, não houve registro de casos de violência sexual dentro da instituição. Nós vamos, então, em seguida, passar a palavra ao professor doutor Tiago Pacheco para, em até 20 minutos, também fazer a sua apresentação inicial. Com a palavra, professor doutor Tiago. Obrigado, deputada Damares. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria dizer que duas coisas para iniciar. Primeiro que, claro, que é um tema muito importante, todo mundo sabe da relevância desse tema, e é importante que a nossa universidade esteja aqui para colaborar. Como disse a professora Malha, a gente tem a nossa experiência, né, as nossas políticas, a nossa construção, e é importante poder compartilhar isso com a CPI, né, com os trabalhos de vocês que estão também ouvindo outras instituições e possam ter uma visão aí mais ampla de como as universidades tratam desse tema, né, para que a gente possa, quem sabe, ter alguma coisa mais ampla. Queria dizer também, para começar, que não sei se eu vou usar os 20 minutos, porque é muito difícil falar depois da professora Malha, visto que ela já falou muitas das coisas que eu ia apresentar aqui, que eu queria falar. Acho que é importante só ressaltar, por parte da PUC, a preocupação que a gente tem com esse tema. Eu acho que a gente não chama isso de um sistema protetivo, mas quando eu fui preparar as informações, a gente vê que, na prática, a gente funciona como um sistema protetivo, né? Isso que a professora, esses locais, esses canais que a professora Amália falou. Então, por exemplo, a gente começa dos documentos. Então, as nossas políticas estão nos documentos que regem a conduta dentro da universidade. Então, a gente começou em 2015, começou não, né? Isso foi sendo gerado, foi se transformando em documentos. Então, em 2015, com as diretrizes, que começou na Faculdade de Direito, exatamente como uma situação voltada para a proteção da violência contra a mulher, e aí acabou entrando outras situações, como combate à discriminação, combate ao racismo. Então, a gente tem esse documento a partir de 2015, que em 2016, 2016 foi adotado para toda a universidade, né? E mais recentemente a gente tem também o Código de Ética da Fundação São Paulo, que é a nossa mantenedora. Então, a gente começa esse sistema protetivo, né? Tem na base dele esses documentos que regulam, que dizem como deve ser a conduta nos nossos espaços. E mais recentemente, bem recentemente, a gente tem o regimento, né, o novo regimento, que também traz algumas dessas, também sintetiza aí algumas dessas condutas que devem ser adotadas aqui dentro. Depois desses documentos, a gente tem um sistema de comunicação de eventuais reportes de situações que não estão afeitas a esses documentos, a essas condutas. A ouvidoria, né, as ouvidorias, o PAC, que é o setor de atendimento comunitário, e a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. E a partir desse sistema de comunicação, a gente abre em duas frentes, vamos dizer assim. De um lado, o tratamento do reporte, né, então a avaliação, a investigação, o encaminhamento aí da denúncia, né, da situação que foi apontada, e, de outro lado, o acolhimento da vítima, né? Então, a gente tem um sistema de tratamento do reporte, que, inclusive, é novo, né? A gente tem um novo regimento, então a gente está nesse momento de recomeçar ou de construir uma forma nova de trabalhar essas situações. E o outro lado, que é o PAC, que é o setor que acolhe as vítimas. Então, a gente tem, depois da comunicação, essas duas frentes. A do tratamento, do encaminhamento das situações, das denúncias, e a outra do cuidado com a vítima.
Do ponto de vista da ouvidoria, é importante dizer que uma ouvidoria tem o papel de comunicação, né, de recolher de receber essas situações, tratá-las com sigilo e fazer os encaminhamentos, mas a ouvidoria da PUC, ela não tem só essa dimensão, a gente procura trabalhar com uma dimensão não só de receber essas situações, mas de analisar essas situações e de tentar ir além das situações específicas. Então, como é que a gente faz isso? A gente trabalha isso junto aos setores. Então, a gente faz relatórios semestrais com todos os dados que a gente recebe naquele período, e a gente sintetiza isso num relatório. E a gente não leva só, assim, a gente tem um relatório geral que a gente apresenta para o conselho universitário, né, amplo da universidade, mas a ouvidoria tem também a preocupação de levar para cada unidade, para cada setor, a sua situação. E quando eu digo, por que eu estou trazendo isso no caso específico aí da violência contra a mulher e das questões de discriminação, racismo, porque a gente entende o seguinte, que a gente tem um espaço de discussão mais amplo na universidade, como a professora Amália falou, a gente tem, ano a ano, buscado trazer pessoas para discutir esses temas no conjunto da instituição, né, no conjunto geral da instituição, mas a gente tem buscado, como ouvidoria também, atuar nos lugares, nos outros espaços, nos espaços mais específicos. Então, faculdades, departamentos, cursos. Então, o que a gente faz? A gente pega esse relatório e apresenta em cada setor, em cada faculdade, e muito particularmente no ano passado, quando a gente fez essa apresentação, mesmo em setores que não trouxeram nenhuma situação de discriminação ou de violência, a gente ressaltou que é importante que que cada um desses lugares, desses espaços, seja chefia departamento, seja faculdade, seja curso, eles também precisam fazer essa discussão. Então, não é apenas uma competência da universidade, da reitoria, mais ampla, fazer essa discussão, mas que cada um desses espaços menores, onde se reúnem menos pessoas, devam fazer esse debate para que todo mundo tenha essa preocupação, né, não só de tomar cuidado para que essas situações não aconteçam, mas também de poder reportar e saber lidar com essas situações, eventualmente, quando acontecem. Queria dizer que o escopo da CPI é o ano de 2019, e, assim, no ano de 2019, do ponto de vista de ouvidoria, a gente esse problema não apareceu, né? Essa situação aí para a gente não apareceu. A gente teve duas situações que aconteceram fora da universidade, mas num total de 800, o ano inteiro, a gente teve por volta de 800 situações e duas que não diziam respeito à universidade, né? Foram situações que aconteceram fora. Então, mas mesmo assim, muito embora esse problema não tenha aparecido para a gente mesmo assim trabalha com essa necessidade de que os setores se preocupem com isso. Por quê? Principalmente, né, porque a gente tem que levar em conta que o público discente, ele muda. Então, assim, em 4 anos, a gente renova 100% dos nossos alunos, porque os alunos se formam e saem. Então, esse assunto não pode morrer. A gente precisa sempre fazer ações e fazer discussão e levar esse assunto, porque a gente tem uma rotatividade entre os alunos, né? Então, isso precisa estar sempre muito vivo, essa preocupação, para a gente conseguir, inclusive, tratar do ponto de vista preventivo, né?
acho que era isso que eu tinha para dizer por começo, né? Só para acrescentar aí um pouco o que a professora Amália já falou, e fico aí à disposição para o que vocês quiserem perguntar, para o que quiserem saber. Muito obrigada, professor doutor Tiago Pacheco. A deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, pediu o detalhamento das ações de acolhimento às vítimas. O questionamento da presidente da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior, a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, foi acolhida como sugestão pela universidade. Todo o material apresentado durante a reunião será enviado para a CPI e anexado ao relatório final. Eu consulto, nesse momento estamos em sala, a deputada Valéria Bolsonaro, que é a relatora desta CPI, e eu. Eu consulto a deputada Valéria Bolsonaro, se ela se inscreve nesse momento, e em seguida eu também farei as minhas perguntas aos nossos convidados. A deputada se inscreve? Já posso pedir a palavra antes de me inscrever? Pode, deputada, a senhora tem a palavra. Muito obrigada, deputada Damares. Eu agradeço à reitora, agradeço ao professor que vieram aqui e expor para a gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. As minhas questões, como a PUC, ela é uma universidade diferente das universidades estaduais, né, porque ela se expande pelo país inteiro, né, nós temos a PUC em vários estados. Eu gostaria de saber se vocês têm uma rede que interliga todas as universidades dos vários estados que possam estar conversando sobre esse assunto, né? Outra questão seria uma cartilha, nós vimos em várias situações uma cartilha explicando todos os processos, se a pessoa passar por algum tipo, o que seria caracterizado como constrangimento, como uma violência, se a PUC existe no material da PUC algum tipo de cartilha, algum material que possa passar essa informação mais clara para os alunos, principalmente na prevenção dos trotes, né? Quando os alunos entram, aquelas brincadeiras de trotes, etc. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre as ocorrências do último ano, se existe alguma, como é que eu vou falar, algum déficit, se vocês, enquanto... porque vocês só têm a ouvidoria e o PAC, né, que é onde os alunos são acolhidos, né, e se existe alguma dificuldade para que os alunos cheguem, se vocês percebem alguma dificuldade entre os alunos ou entre as alunas, para chegar e colocar, se eles são resistentes a serem encaminhados a levar essas discussões à frente, se a universidade auxilia, por exemplo, num caso grave que tenha que encaminhar para uma defensoria pública, se existe essa ponte entre a universidade e a defensoria pública. Seriam esses os meus questionamentos, e eu peço, como relatora da CPI, tudo que for respondido, por gentileza, o material que vocês tiverem, tudo, ser encaminhado para o e-mail da CPI, para que nós possamos fazer, assim, um relatório bem fidedigno à situação em que a universidade apresenta. Então, muito obrigada, seriam esses os meus questionamentos. Muito obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Eu passo, então, a palavra. As perguntas foram dirigidas à professora doutora Maria Amália Andere. Passo a palavra, então, e que a professora Maria Amália, caso a senhora entenda que o professor Tiago Pacheco também deverá complementar, não é, deputada Valéria? Fique à vontade para compartilhar com ele aí a resposta. Por favor, obrigada. Obrigada, vamos lá. Deputada,
é interessante, as PUCs no Brasil são entidades completamente independentes. É como um sistema público federal, né? A Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Paraná, elas só têm em comum o fato de que respondem no sistema, é o Caixa, né? É o Caixa federal, é o orçamento, elas fazem parte do orçamento federal, o reitor é escolhido, no caso deles, talvez até a ligação seja muito maior. As PUCs são universidades completamente independentes, não existe qualquer relação, exceto o fato de que somos todas universidades que respondem, cada uma, ao bispo local. E quando se é uma PUC, você responde ao bispo local, que é sempre ele tem sempre um papel, aliás, o papel de zelar pela fé e pela moral na universidade, tem o papel de escolha do reitor, a última escolha é sempre do bispo local, e quando se é uma PUC, isso quer dizer que é pontifícia, então essa universidade é ligada diretamente ao Vaticano, é ligada diretamente àquilo que é chamado de Prefeitura da Educação Católica no Vaticano, então há uma ligação direta com Roma. Cada um dos reitores das PUCs tem a sua indicação é feita pelo bispo local, mas ela depende de uma aprovação de Roma. Então, os laços são laços muito frágeis entre as PUCs, porque elas têm administrações locais e orçamentos locais, elas são completamente independentes. Nos últimos anos, desde que eu estou na reitoria, a gente vem tentando aumentar essa interação, e no Brasil nós temos 7 PUCs, né? A gente vem tentando, e é interessante porque a preocupação de combate ao preconceito, à discriminação e à violência é uma preocupação importante, inclusive da Igreja Católica hoje, né? A gente tem visto seguidos pronunciamentos do Papa, documentos, então a gente tem alguma pretensão de criar alguma rede maior, mas ela hoje é, na prática, inexistente por conta dessas características, né? Você pergunta, deputada, desculpa, a senhora pergunta se temos material como cartilhas na universidade. Não, nós não temos, até onde eu tenho conhecimento. Agora, a gente tem algum material, por exemplo, esse documento aqui, o Tiago se referiu e que eu me referi, e nós vamos encaminhar para vocês, ele é como uma cartilha, ele diz tudo que não pode e tudo que pode, né? É um documento importante na universidade e que explicita claramente o papel da universidade, né? Agora, nós temos, é interessante, talvez a gente devesse ter enfatizado mais isso na nossa fala, além da ouvidoria e do PAC, a universidade, a PUC São Paulo, tem uma estrutura muito forte de coordenação de curso e de programa de pós-graduação. Todos os nossos cursos têm um docente e um vice, né, que é um coordenador de curso, assim como nós temos coordenadores de estágio. Então, muitas das queixas e muitos dos problemas e muitas das situações, seja de vários tipos, inclusive administrativas, que chegam a esses setores, chegam mediadas por essas coordenações. Então, é muito comum que um estudante que, de alguma maneira, se sente fragilizado por qualquer razão, seja por uma questão cognitiva, de desempenho acadêmico, de relação com os colegas, de relação com o professor, de vários tipos. Muitas vezes chegam à ouvidoria, à pró-reitoria, ao PAC, pela via das coordenações. Talvez essa mediação tenha sido muito importante. E ela é importante porque o coordenador é sempre próximo do estudante, né? Em geral, os coordenadores conhecem os estudantes, os nossos cursos, com exceção de um ou outro, eles são relativamente pequenos, então essa estrutura, digamos assim, de coordenação, e ela funciona bastante no apoio e num tema que a senhora tocou e que é importante, nunca é fácil para uma vítima, seja do que for, dizer eu sou uma vítima.
A gente tem que entender isso muito claramente, né? A gente tem que ter uma cultura em que isso seja, digamos assim, disseminado, né? Que as vítimas serão apoiadas, serão acolhidas, e os temas que elas trazem serão seriamente tratados, né? Então, a gente entende isso perfeitamente, é sim difícil, por isso que o Tiago diz, olha, nós temos 2 casos relatados, e uma parte da nossa preocupação é que todos aqueles que eventualmente tenham acontecido, né, pudessem e com o tempo venham a ser relatados. Isso é importante, né? E é por isso que essas coordenações são importantes, e por isso que também eu destaquei na minha fala a importância dos centros acadêmicos e dos coletivos. Os centros acadêmicos e os coletivos também funcionam muitas vezes como o primeiro lugar, então os primeiros lugares em que aqui, especialmente estudantes, né, muitas vezes recorrem, são as suas coordenações ou os seus órgãos representativos, né? E a gente faz muita questão de acolher, inclusive, esses casos em que o estudante, eventualmente, alguma reclamação que o estudante tem aí que não tem coragem de trazer para esses órgãos oficiais, se vem por essas vias, eles são atendidos também com a mesma seriedade, e aí a gente busca esse contato com os estudantes, né? A sua última pergunta foi com relação a... eu queria dizer que a gente tem um acolhimento na clínica psicológica da PUC São Paulo, né? Nós temos uma clínica grande, importante, que tem mais de 60 anos, que presta muitos tipos de serviço, e a gente tem um serviço lá que é de acolhimento da nossa comunidade, então, esse serviço é prestado. Também, se ou quando um caso tem alguma implicação, digamos assim, uma implicação legal, sim, a gente busca o apoio das instituições legais. Nós temos na universidade um escritório modelo que não trata desses temas, mas que tem muitas relações com a defensoria, com a promotoria pública, então a gente faz muita questão. O nosso pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias é um desembargador que tem uma longa história de defesa intransigente dos direitos humanos, que é o professor Malheiros, doutor Malheiros, e nós fazemos, inclusive, parte do conselho, como é que se chama, Tiago? O conselho Público das ouvidorias, né? Das ouvidorias, não, esses conselhos que as prefeituras, as subprefeituras têm, os conselhos de segurança, os conselhos, né? Consegues. A gente, isso, a PUC tem assento, faz parte, fazemos muita questão. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos, houve uma denúncia de que não foi em 2019, algumas estudantes procuraram a universidade preocupadas com o entorno, né, com a iluminação do entorno, embora a gente esteja num bairro, digamos assim, de muito boa infraestrutura e baixa criminalidade, né, para a cidade de São Paulo, as estudantes pegar o ônibus, voltar, o caminho entre a universidade e a condução foi apresentado como um potencial problema, e aí a gente fez algumas coisas, a gente melhorou a iluminação da universidade, criou uma iluminação dentro da universidade, mas que ilumina uma das ruas do nosso quarteirão, que era a rua mais escura, e entramos em contato com a delegacia do bairro, com o conselho, e com isso conseguimos, digamos assim, esse temor diminuiu muito, e as tentativas de abordar as estudantes no entorno da universidade também diminuíram. Então, a gente tem sim, a gente entende que a universidade, especialmente uma universidade como a nossa, né, tanto o nosso campus Monte Alegre, quanto o nosso campus Marquês, em Sorocaba, o nosso campus, eles são campos que a gente chama de urbanos, né, eles estão implantados no bairro. Então, a gente precisa, né, criar relações com o bairro e precisa garantir essa sensação e essa realidade de maior segurança, não só dentro do campus, mas no entorno tem sido uma preocupação nossa. Eu não sei se você quer completar, Tiago, alguma coisa que eu...
Eu gostaria, sim, só falar acho que em relação às PUCs, era isso. Em relação à questão aí da cartilha, a professora falou das diretrizes, é importante dizer que elas estão publicadas no site, né? Então, ela é tão importante que ela está junto do estatuto e dos documentos oficiais da instituição. É um documento oficial, né? Exatamente. Levamos muito a sério. Eu acho que também queria pontuar a respeito de uma coisa que a ouvidoria também faz, principalmente em relação aos alunos de primeiro ano. A gente tem buscado todos os anos ou todos os semestres fazer um contato mais direto com os calouros. Então, a gente vai em todas as turmas de primeiro ano dos cursos novos para apresentar a ouvidoria, né? Então, a gente não fala especificamente da situação da violência sexual contra as mulheres, mas a gente fala do amplo da universidade. Olha, a ouvidoria existe, fica ali, como é que a gente funciona, como é que a gente trata situações. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem exatamente pensando que é a porta de entrada, o aluno está entrando na universidade, então a gente tem que ter uma preocupação com eles, porque ele vai ficar ali durante 4 anos. Então, logo na chegada, a gente já fala para ele, olha, aqui funciona assim. Então, a gente faz essa comunicação direta com eles, tá? E a gente tem tido um retorno muito bom disso. Inclusive, quando a gente faz essa comunicação, a gente tem a preocupação de dizer, porque uma ouvidoria é sempre um canal de segunda instância. Então, a ideia é que você sempre recorra à ouvidoria depois de procurar inicialmente o canal adequado. Então, a gente sempre fala para os alunos que, olha, a gente está lá para recebê-los, mas vocês têm instâncias que vocês devem procurar inicialmente para tratar das suas situações. Uma das instâncias, muito direta, como disse a professora Amália, é a coordenação de curso. E o que a gente tem percebido é que tem vindo menos alunos de primeiro ano para a ouvidoria. Por quê? Porque, possivelmente, eles estão resolvendo essas situações ou estão levando essas situações para os canais adequados que estão dando conta, né? Mas a gente tem essa preocupação de dar uma primeira recepção aí aos alunos novos nessa linha de explicar como é que funciona, como é que é a universidade e como a ouvidoria pode recebê-los e pode ajudá-los, e principalmente também em relação ao sigilo, né? Como a gente trata dessas situações de modo sigiloso. Inclusive, a gente até avisa, antes de vocês, se vocês têm alguma situação que vocês querem formalizar na ouvidoria, venham conversar de forma mais discreta, sigilosa, venham conversar com a gente antes, para que a gente consiga ajudar a trazer aquela situação do modo mais sigiloso possível. Então, antes de fazer qualquer registro, vem conversar com a gente para a gente ajudar a colocar a coisa a colocar a situação de uma forma mais protetiva possível, né? Que garanta mais isso. E a terceira coisa, em relação à ProCRC, era isso que a professora Amália falou, que a gente, além do sistema, nós ainda temos na ProCRC, como pró-reitor, uma pessoa que é da área do direito e tem uma trajetória exatamente na área de direitos humanos, que é uma pessoa fantástica, que é o professor Malheiros. Então, quando há uma necessidade de algo nessa esfera jurídica, ele está sempre pronto lá. Muito obrigada, professor Tiago Pacheco. Consulta a deputada Valéria Bolsonaro. Se está satisfeita com as respostas, deputada? Sim, agradeço as respostas, agradeço a disponibilidade. Só peço que encaminhe para a gente poder fazer a relatoria de uma forma bem fidedigna. Muito agradecida. Estou encerrando aqui. Obrigada, deputada. Eu tenho 2 perguntas para a professora Maria Amália. A primeira é se a universidade realiza algum acompanhamento ou faz algum trabalho preventivo ou, eventualmente, repressivo no que tange à violência sexual contra estudantes, que possa vir a ser praticada
nos eventos esportivos. Não é? A gente sabe que existem os jogos, eventos esportivos universitários, os jogos jurídicos do direito, a Copa VET de veterinário, o JUCA, né, que são jogos universitários de comunicação e artes, economíadas, enfim, a Copa Físio, entre outros jogos ou eventos esportivos universitários que já são bastante conhecidos. A universidade, ela realiza algum trabalho ou algum acompanhamento, algum tipo de, enfim, prevenção, ou, se for o caso, não é? Algum tipo de iniciativa repressiva com relação à violência sexual contra universitárias que possam ocorrer nesses eventos esportivos? A segunda pergunta, professora, a senhora mencionou a respeito dos coletivos de estudantes, não é, que também são um canal importante para a recepção de casos, enfim, acolhimento das estudantes. A universidade, ela, na prática, existe algum apoio efetivo às ações desses coletivos, não é? Seja uma ação de conscientização que o coletivo realiza, até mesmo com a confecção de materiais educativos, ou outras iniciativas que esses coletivos tomem, inclusive em eventos esportivos, que nós tivemos conhecimento de uma outra universidade, não é, que a representação de um coletivo de estudantes informou que eles faziam um trabalho, não é, durante os eventos esportivos, ou seja, estavam presentes ali, montavam, enfim, um stand, não é, para fazer vamos chamar assim, uma fiscalização de como estavam transcorrendo os jogos ou como estava transcorrendo o evento esportivo. Então, nos fez entender, não é, de que aquele coletivo estava presente durante o evento esportivo para fazer esse acompanhamento, né, dos estudantes que estavam ali participando. Então, a pergunta é, a universidade tem ações de apoio efetivo às iniciativas destes coletivos, seja material impresso ou outra iniciativa, como, por exemplo, estar presentes estes coletivos em eventos que a universidade participa? São estas as perguntas, professora doutora Maria Malha. Obrigada, deputada. Eu vou tentar... bom, vamos lá. Acompanhamento dos jogos, né, nas atividades esportivas. A gente, na universidade, não tem... A universidade não cedia esse tipo de evento. Primeiro, porque nós não temos campi adequados para isso, mas também porque a gente sabe que, enfim, a universidade jamais sediou esse tipo de evento. Agora, nós temos estudantes, principalmente aqueles estudantes que estão organizados nas chamadas atléticas, né? Então, nós temos várias atléticas na universidade, direito, administração, a medicina, acho que a comunicação, tem uma atlética também, a área de comunicação. Então, os nossos estudantes vão para os jogos, né, seja como atletas, seja como torcidas, né, além das atléticas, nós temos várias baterias, de maneira muito interessante, algumas das nossas baterias de estudantes são compostas principalmente de mulheres, o que são baterias muito, muito bonitas, por exemplo, a da psicologia, né, o que já é uma coisa muito, do meu ponto de vista, importante, né? Mas, enfim, quando os nossos estudantes vão aos jogos, eles vão sem o aval oficial da universidade. O que nós temos tentado fazer nos últimos anos é, através e por meio das coordenações de curso, né, de alguma maneira instruir agora no sentido não aconselhar, tratar com esses estudantes de modo que
eles também, nesses jogos, ajam e de maneiras que são compatíveis com aquelas que a gente defende na universidade, né? A gente, então, tem tentado uma ação educativa, mas que a ação educativa que, em geral, vem da relação das coordenações de curso que se preocupam, sim, com esses eventos, mas como eles acontecem completamente fora da universidade, a universidade não tem nenhuma política para as práticas esportivas, isso acontece de maneira totalmente independente da nossa vida universitária. Há alguns anos, eu não estava na reitoria ainda, a gente tinha mais relatos de problemas e questões envolvidas nesses eventos do que teve nos anos que eu estive na reitoria, até o momento agora em que a gente não teve mais nenhum relato importante nos eventos esportivos. É uma preocupação da gente, mas é uma coisa que está fora, nesse momento, do nosso controle. Você mencionou, deputada, uma coisa que eu achei muito interessante, a ideia dos coletivos de estudantes nos próprios jogos, né? Nós temos muitos coletivos na PUC, mas eu não conheço nenhuma, eu nunca ouvi, eu tenho bastante contato com eles, eu faço muita questão de manter uma relação próxima com os estudantes, seja aqueles organizados em coletivos, em atléticas, em baterias, em centros acadêmicos, nós temos todas essas organizações na universidade, mas nunca ouvi esse relato, eu acho que vamos, inclusive, levar como uma sugestão, uma indicação. Agora, a gente tem tentado dar apoio aos coletivos na medida das solicitações deles. A gente tem um sistema na universidade em que, quando um estudante solicita um grupo ou uma organização precisa de apoio para alguma ação, essa solicitação é encaminhada à reitoria e, se a gente tem um recurso, a gente tem, sim, auxiliado. Agora, de novo, é alguma coisa que depende da demanda. Nós não temos um recurso que fica à disposição do estudante ou dos coletivos ou dos centros acadêmicos, independentemente da demanda. Eu queria dar um exemplo que não está relacionado com a questão da violência sexual, mas vem na mesma dimensão de buscar uma cultura mais inclusiva e tornar a cultura mais inclusiva. Nós temos um coletivo muito atuante de mulheres negras periféricas na universidade, e a gente, nos últimos anos, tem feito, a pedido deles, e a universidade tem patrocinado completamente, o que se chama de uma Semana Preta. E na Semana Preta, a semana é organizada pelo coletivo, o coletivo define os temas, a maneira de tratar os temas, e a universidade financia, com muita alegria isso, porque eu acho que é importante. E a questão da violência contra as mulheres é sempre uma questão importante para esse grupo também. Então, isso a gente tem feito e temos tentado deixar bastante claro para os estudantes que nos encaminhem as suas demandas e, na medida das nossas possibilidades, nós vamos atender sempre. Mas é isso. Ok. Muito obrigada, professora, a reitora da PUC, professora Maria Amália Andere, pelas informações prestadas. De igual forma, nós agradecemos ao professor Tiago Pacheco pelas respostas também oferecidas aqui à nossa CPI. Eu estou aqui entendendo que já as perguntas, as inscrições feitas e as perguntas formuladas já foram respondidas. Deputada Valéria Bolsonaro está na sala conosco, nesse instante, a deputada Isa Pena, a quem eu também cumprimento, e vamos, então, nos encaminhar para o encerramento da nossa reunião. Tínhamos ainda uma pauta a ser votada, mas, em virtude da ausência do quórum, nós não podemos votá-la nesta manhã, e eu quero, uma vez mais, agradecer aos nossos convidados,
a magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Pi Abib Andere, e também, igualmente, agradecemos aí a boa vontade do ouvidor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Tiago Pacheco Ferreira. Certamente, professores, as informações que nos foram prestadas aqui no dia de hoje, elas serão importantes e uma colaboração significativa para que nós avancemos nesta investigação a respeito de um tema que é tão urgente, que é tão sensível, que é a violência sexual, tão violadora da dignidade das nossas mulheres, e agora, especificamente, mulheres universitárias. Portanto, agradecendo uma vez mais a todos, a equipe da Secretaria, aos nossos procuradores, a equipe da TV Alesp, aos deputados que estiveram conosco aqui nesta reunião, e esgotado o objeto do nosso encontro da CPI de hoje, eu declaro, então, encerrada a reunião nesse instante. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.